Bem-vindos ao Conversa de Jornalista, no nosso estúdio do livro, em plena Praça da Alfândega, durante a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. Nesta promoção, em conjunta com a Câmara Rio-Grandense do Livro, nós estamos entrevistando personalidades e companheiros jornalistas para o nosso canal do YouTube. E hoje temos a grata satisfação de recebermos o presidente de honra do nosso Conselho Deliberativo, Batista Filho. Bem-vindo, Batista Filho. Gostaríamos de, desde logo, desejar muito sucesso nessa nossa conversa, mas, acima de tudo, na sua vinda aqui no nosso estúdio, porque tu é um arquivo vivo da imprensa gaúcha, da comunicação social, e por isso passa, principalmente, tudo que nós temos feito na Casa do Jornalista. E qual é o cenário hoje do mercado de trabalho do jornalista no Rio Grande do Sul, num ambiente muito oligopolizado e, acima de tudo, sem democratização dos recursos para a nossa imprensa, principalmente a imprensa independente. Boa tarde, primeiro a ti, Wilson Romero, que é, antes de tudo, um abnegado, um defensor dos seus princípios. E um desses princípios tão fundamentais no convívio humanístico é o da defesa da sua categoria profissional, o da defesa de seus iguais. Tão parecido com a Associação Rio-Grandense de Imprensa, criada há muitos e muitos anos, 1935 para ser exato, também um instante de ebulição política, de indefinição de caminhos a ser tomados pela sociedade, porque antevéspera ou véspera da deflagração da Segunda Guerra Mundial, que tantas alterações causou ao seu término, na ansiedade, principalmente, da humanidade em encontrar caminhos de paz e de compreensão, porque sem compreensão não existe paz. Quero também agradecer essa oportunidade, porque depois de um determinado momento de inspiração, de generosidade, o Conselho Deliberativo da ARI e a diretoria executiva decidiram me outorgar esse título de presidente de honra da entidade, que uma vez só, um título mais do que honorífico, que perene, já foi de Alberto André, seguramente um grande, não apenas entusiasmado pela sua profissão, mas um grande defensor da dignidade da profissão de todos aqueles que são hoje chamados genericamente de comunicadores. Ele que começou com a imprensa escrita. Pois, Batista, há algumas décadas a ARI é presente ou está presente na Feira do Livro com a sua banca, e agora trazendo essa iniciativa inovadora do Estúdio do Livro. Como é que se avalia esse avanço nessa colaboração, inclusive parceria com a Câmara Rio-Grandense do Livro? A Associação Rio-Grandense de Imprensa esteve sempre de acordo com a evolução dos tempos, notadamente nessa sua responsabilidade, que é hoje todo este leque, todo este cenário de comunicação. 1935, época da ebulição, época da bipolaridade política internacional. Aquela bipolaridade, eu digo bipolaridade nessa expressão mesmo, porque era um processo doentio, como sempre é a guerra. E a Associação Rio-Grandense de Imprensa foi criada para assegurar, acima de tudo, a compreensão da importância e da divulgação da necessidade da paz, como também na consciência da categoria de trabalhadores de todas as esferas, de trabalhadores de todos aqueles que produzem em qualquer área de atuação. A organização sindical, a organização em consenso com os chamados patrões e a forma de evoluir de agora. O que a ARI faz agora é exatamente o acompanhamento dessa evolução na sua forma de transmitir, não conceitos apenas,
mas necessidade de convivência fraterna, necessidade de proteção dos seus profissionais, porque vivemos no Brasil um momento em que o profissional é desconsiderado, tratado muitas vezes de forma indigna, e a chamada revolução etária, a chamada dita e falsamente forma de renovar, nada mais é do que uma maneira de colher ou conter pensamentos de evolução que somente a passagem do tempo traz, e mais do que isso, porque nós estamos numa feira do livro que foi criada lá na sede da Associação Rio-Grandense de Imprensa, por sugestão de Saí Marques, um jornalista do antigo Diário de Notícias, do Diário e Emissoras Associadas do Brasil, do Assis Chateaubriand, que por conveniência pessoal, ora era um democrata, ora um autoritário, e outras vezes apenas um grande oportunista. E sobre isso, Batista, sobre o mercado de trabalho do jornalista, sobre a imprensa, sobre a cultura, nós estamos num processo evolutivo muito frenético, em que nós temos hoje toda a convivência com novos mecanismos, com redes sociais, mas, acima de tudo, com a inteligência artificial tomando conta de muitos espaços, em prejuízo, inclusive, de algo que sempre defendemos, que é a possibilidade de termos cada vez mais um jornalismo independente, né, bastante firme e imparcial, e isso tem sido prejudicado, me parece, ou seus cargos têm sido invadidos ou ocupados por esse mecanismo tecnológico. Como é que tu avalia isso? Qual é o cenário que podemos vislumbrar do futuro do jornalismo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul? Nós estamos na Feira do Livro. A Feira do Livro é a propagadora do que se chama alma da sabedoria e do conhecimento. Você lê para aprender, você lê para refletir, você busca o debate, o confronto, o antagonismo, conhecê-lo, para saber quem poderá estar certo e quem preenche as suas ansiedades, as suas necessidades de conhecimento e de sobrevivência em nível de felicidade. Então, o que você precisa encontrar, refletir, todos nós precisamos refletir, que todo esse instrumental que está aí de evolução, impossível modificá-lo, impossível evitá-lo, porque ele proporciona vantagem durante muito tempo, durante todo o tempo, e vai evoluir ainda mais, não existe uma limitação para essa evolução tecnológica. O que precisa haver não é controle, mas é o conhecimento de que tudo isto que hoje dispomos para a comunicação fazem parte do ferramental da comunicação. Eles não são o espírito, o âmago, eles não são o conhecimento. Pelo contrário, muitas vezes, porque acontece exatamente isso. Os elementos, os instrumentos novos são sempre instrumentos mais caros. Eles estão, no primeiro momento, ao alcance daqueles que mais possuem bens materiais. Mas eles não estão ocupando espaço no nosso mercado de trabalho? Estão dando exatamente espaço a essas pessoas que não têm pseudo-comunicadores, atravessadores da verdade, pessoas que têm na propagação do ódio a sua satisfação mínima, que é do ser humano, a sua satisfação íntima em contestar, em derrotar, em destruir. Então, por isso, eles são utilizados exatamente por aqueles que nunca perderam as suas posições feudais de poder. Aqueles que estão há muito tempo no comando dos poderes, das nações, né? Das nações. Por isso, as pessoas pensam, você é um reacionário porque você está há muito tempo, eu que sou um antigo, você está há muito tempo influenciado pelo poder que os Estados Unidos, graças à sua evolução, à sua economia forte, transmite para os demais países. Mas não é mais assim. A coisa ficou tão, vou usar uma expressão nova que talvez não exista, talvez seja um neologismo, mas mundializada. Ela se tornou planetária, globalizada. Globalizada, que era, né?
hoje nós estamos submissos, sim, na informação, às transnacionais. Não são mais um determinado país ou outro. O próprio os Estados Unidos... A exemplo do que acontece na economia, hoje nós estamos... Na economia, acontece até mesmo nos costumes, porque a economia se fortalece com um público dos outros países menos preparados que são seguidores de suas modas. Ou seja, viramos macaquitos de muitas culturas externas. Exatamente isto. E veja o estado do Rio Grande do Sul. Vamos chegar um pouquinho em economia. E lembrando aqui que nós estamos exatamente num local onde a questão de 4 meses estava tudo inundado. 2 metros de água aqui nós conseguimos reconstruir, né, Batista? 2 metros de água em um local onde o clima foi o determinante, mas que teve os seus assessores. Seus assessores foram aqueles que ignoraram durante muito tempo um sistema que foi considerado, quando pronto, lá no início da década de 40, o mais evoluído do mundo. E para as pessoas que não sabem, alguns que não querem ler, se informar, contestarem, nós estamos dizendo que foi considerado na Holanda, na Noruega, em países que sofriam também, por razões diferentes, estes momentos de assalto, de invasão da consequência climática. Então, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, hoje falando sobre um evento muito recente e que poderia se repetir, segundo os técnicos, não em menos de 150 anos, dentro do seu volume, da sua forma de alcance, mas de um evento que nasceu também da inépcia. Ele nasceu também da incúria do governante. Da incúria dos governantes. Porque de 1941, aquela processão, a primeira recomendação era manutenção em forma adequada para o uso quando necessário mesmo que principalmente, excepcionalmente, de 10 em 10 anos, porque a urbe cresce, isso dizia a recomendação. A cidade de Porto Alegre cresceu 8 vezes, ou 7 vezes, não sei exato, mas cresceu muito, e nem uma vez esta revisão foi feita. Em 2 intervalos, medidas provisórias foram feitas de proteção às cidades já existentes, Praia de Belas, Cidade Baixa, centro da cidade, quando Leonel Brizola fez o aterro da Praia de Belas. Aquele aterro não era para construção, é para criar um dique distante das cidades, evitando a proteção dos bairros existentes. Areal da Baronesa. Dali da Baronesa do Gravataí em diante. Baronesa do Gravataí em diante, Praia de Belas, Menino Deus, mais adiante. O desenfreado desenvolvimento imobiliário transformou aquilo, invadiu a área que era do Rio originalmente. Que não parou e que vai tirar a qualidade de vida de uma área extensamente urbanizada que sofrerá sombreamento futuro de outras que não terão mais seus parques, seus lugares para entretenimento, porque qualquer análise de nível de vida na sociedade está incluído na Constituição, está incluído na decretação do salário mínimo, do surgimento do salário mínimo lá em 1941, com Marcondes assinando. A pessoa tem direito à sua subsistência, à moradia e ao lazer. Hoje, quem tem lazer... Isso é do artigo 5º da Constituição. Exatamente. Né? E quem hoje, nesta sociedade plural, tem direito ao lazer, quando as pessoas dizem assim, vamos privatizar a Redenção, vamos privatizar o Marinha, vai privatizar sim. Vai ajudar o turismo. Ajuda um pouco o turismo. Mas causa, sim, um prejuízo moral, um prejuízo intelectual, porque a pessoa desagradada, a pessoa desalentada,
ela não é boa nem para o convívio pessoal, ela não aceita, porque ela não tem razões de alcance aquilo que é proporcionado aos beneficiários de todos os tempos. Muito bem, Batista Filho. Sempre uma aula a conversa com você. Acima de tudo, o Estúdio do Livro fica muito satisfeito, sabendo que nós poderíamos explorar com maior intensidade, com mais amplas pautas, mas, de qualquer forma, quero agradecer esse bate-papo e, de fato, o Estúdio do Livro fica à sua disposição e sempre estaremos aqui até dia 20 a serviço da nossa Associação Rio Grandense de Imprensa, exatamente defendendo e fazendo com que tenhamos o continuado sucesso junto à Câmara Rio Grandense do Livro também. Wilson Romero, eu não sei se você tem alguém imediatamente, eu gostaria de te pedir para complementação dessa questão das cheias, porque é muito fácil, muito comum as pessoas dizerem aconteceu por isso, porque houve o descaso. Perfeito. Mas é importante que as pessoas saibam que tem solução definitiva. E essa solução definitiva não depende apenas daqueles que foram omissos em determinado momento, que são os gestores do município, mas depende de uma ação conjunta, com responsabilidades igualitárias entre os poderes, não o poder judiciário, não o poder legislativo, mas entre aqueles que são dos poderes públicos, executivos, nos seus níveis. Só será resolvida esta questão definitivamente quando não for o prefeito de Porto Alegre dizendo que terá solução, e este foi um erro de todos na condução da campanha, prometendo solução, que não vem assim. A solução só será quando se trata do indispensável, da indispensável análise de causa e efeito. E envolvimento da sociedade, dos 3 poderes e as 3 esferas de governo, com certeza. Exatamente, inclusive para não proporcionar os derramamentos internos que são causados muitas vezes pela má educação com nossos arroios, com nossos riachos. Mas esta sim, a solução definitiva é esta entidade metropolitana de todas as prefeituras realizar com a Prefeitura de Porto Alegre, com o governo do Estado, um estudo de proteção ampla para toda essa região, envolvendo até depois de São Leopoldo e Novo Hamburgo, não podendo tecnicamente, em função da geografia, da topografia, e o Vale do Taquari, da com certeza, dos vales, né? Porque ali é uma questão geográfica. Ali o que precisa é educação da população para não poluir os rios e desassoramento. E para serem realocados porque aqueles que os políticos colocam à beira do rio, diz, vai lá, fica lá, que ninguém vai te cobrar imposto, ninguém vai te incomodar com propriedade, para depois dar o voto. Bem, isto feito com a região metropolitana, ele é levado ao Estado para a sua participação e tem para os 2 estados e municípios, graças à lei maior, que é a Constituição brasileira, graças a essa lei maior, o custeio completo, porque também está na Constituição que todo prejuízo causado por momentos excepcionais, por tragédias climáticas, por problemas, tragédias urbanas, o pagamento será efetuado. O Estado e município receberão os recursos da União. Esta é a responsabilidade da União. Não precisa ninguém fazer média, eu vou fazer e ali é diferente, o Estado não entra e depois entra. O que precisa fazer é apenas seguir com seriedade e com respeito à população, que é quem sofre, o que determina simplesmente a lei maior. Muito obrigado por essa extensão de tempo. Muito obrigado, Batista Filho. Obrigado pela aula também, que nós sempre aprendemos um pouco na convivência com você. Esse foi a conversa de jornalista com o presidente de honra da Associação Rio Grandense de Imprensa.